comentar que eu acho que eu não tinha comentado com ninguém ainda. Porque lá, quando você vai visitar a Coreia do Norte, você fica com um grupo de turistas e os guias, eles ficam com você o tempo todo. Você não pode sair do hotel a hora que quer, você tem que ficar junto com eles, inclusive para viajar dentro das cidades. E aí, quando eles pegaram lá um daqueles carros bem antigos para sair de Pyongyang, que é a capital, e ir pro interior, em direção ao interior. E eu tive um pequeno problema intestinal. Dentro da Kombi. Dentro da Kombi? Dentro da Kombi. Então o carro teve que parar. Eu tive que pedir pra eles pra parar. E aí eles ficam desconfiados, né? Ó, vai acontecer. Porque muitas vezes acontece de gente ir pra lá e fugir. Pra ficar lá dentro, pra pessoas loucas, né? Pra fazer isso, porque com certeza... O cara foge pra ir pra Coreia do Norte. Pra ficar dentro, pra ficar lá, pra ficar investigando, ver o que acontece realmente, fora dos guias, porque... Ali você vê, é uma viagem, é uma visita guiada. Você tá ali vendo o que eles te O que eles querem que você veja. Exatamente. Então ele ficou desconfiado quando aconteceu isso comigo, porque realmente eu tive esse problema intestinal. E eu tive que pedir pra parar. Mas como é que você fala caganeira em coreano? Eu tive que falar com os guias, eles falam inglês. Aí eu me comuniquei. Eu falei inglês com o guia, ele falava até relativamente bem, né? Tá. Dava pra se comunicar. E aí eu tive. Imagina a situação. O guia teve que. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o meu convidado de hoje é um cara que já conheceu alguns países e alguns territórios também no mundo. E o sonho dele, a meta dele é conhecer 193 países. Eu tenho o prazer de receber o Rodrigo Militão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, boa noite. Faz tempo que eu tô pra te entrevistar, hein, cara? Demorou, hein, velho? Demorou. Quando eu queria te entrevistar, acho que você tava no 120 já. Quantos países você já conheceu? Então, são 154. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, por estar participando aqui nesse lugar tão requisitado, tão divulgado aqui em toda a região. Você consegue colocar o meu estúdio como um país já visitado ou não? Poderia. 154 mais o estúdio do Humanos, pode ser? Pode ser. Tá, então tá, beleza. Mas eu conheço 154 países. Quando é que começou essa loucura? Eu acho que desde quando eu me conheço por gente. Eu sempre quis viajar, interagir com outras culturas, com pessoas de outros países. Eu acredito que vem desde criança mesmo. Você é daqui ou não? Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu moro em Araranguá, já faz mais de 10 anos. E... O primeiro país que você conheceu foi Santa Catarina. Esse foi o primeiro. Passou a fronteira. O primeiro foi Santa Catarina, depois de Santa Catarina foi Uruguai. Foi Uruguai, mas eu viajo assim desde 2005, na verdade. Através da minha função, né, eu sou graduado em comércio exterior. Então, através do meu trabalho, eu comecei a fazer as primeiras viagens. Isso lá no Rio Grande do Sul ainda. Então, até eu sempre divido, quando eu dou palestra sobre os países que eu visitei, sempre eu divido, assim, até para o pessoal poder entender melhor como é que eu cheguei nesse número de países, né? Então, normalmente eu divido por fases. Tem a fase A, que eu classifico que foi de 2005 até 2013, que foram as viagens mais a trabalho, viagens profissionais, que eu viajei para vários países, China, Índia, Emirados Árabes, Israel, e essa foi a fase A. Essa vontade de viajar e conhecer todos os países eu não tinha ainda nessa época. Ali era só trabalho. Ali era mais trabalho, obrigação. Até porque não aproveita muito numa viagem de trabalho. Não, exatamente. Se alguma coisa ou outra, mas não é como as outras fases que eu desenvolvi depois. Tipo, teve a fase B, que foi a fase que eu batizei de Europa. Que eu saí... Essa viagem foi incrível, porque foi uma viagem muito longa. Foi aquela viagem que eu planejei, assim, digamos, a vida toda. A do sonho mesmo. A do sonho mesmo. Foram mais de 8 meses viajando. E teve um pequeno detalhe. Nessa viagem, eu saí do Rio Grande do Sul, sem usar avião, percorri toda a Europa, atravessei o oceano de navio, cheguei até no ponto mais longe que eu cheguei foi no Cazaquistão. E retornei pro Brasil também sem usar avião. De navio, cara? De navio. Não, porque você tem medo de avião? Não, é porque eu queria fazer essa viagem mesmo, até porque eu ia conhecer alguns países, algumas ilhas, tipo Cabo Verde, que fica na costa da África. Eu já aproveitei e conheci também lá as Ilhas Canárias, conheci Tenerife. Quanto tempo de navio? Foram mais ou menos 16 dias a travessia. Foram daqui 16 Europa, dias. 16 daqui dias? Pra Europa, ele saiu do Recife, só que ele parou em alguns locais, né? Eu citei antes Cabo Verde, parou também lá na Ilha Funchal, que pertence a Portugal, Tenerife, que pertence à Espanha. Mas deu mais ou menos 16 dias. Mas foi uma viagem fantástica. Assim, era um navio de cruzeiro, tinha poucas pessoas, e poucas pessoas sabem que existe esse tipo de viagem. Eles chamam de viagem transatlântica.
onde você aproveita bastante. Eu gostei muito, foi uma experiência fantástica. E depois, para retornar, também eu fiz de navio. Quanto navio tempo você começa a enjoar do mar? Pra te falar a verdade, normalmente as pessoas enjoam assim com 3, 4 dias. Muitas pessoas, eu não tive esse problema, não. Até porque depois, uma das minhas funções foi trabalhar em navio de cruzeiro, depois disso. Pô, trabalhou com o quê? Dentro do shopping. Como vendedor no shopping. Caraca, e também foi uma função assim, muito boa. Quantas línguas você fala? Eu falo português mais ou menos, mas eu falo bem inglês, espanhol, um pouco de italiano. E para fazer algumas viagens eu tive que aprender pontualmente algumas palavras de outros idiomas, como russo, turco, algumas palavras básicas, assim. Manda um muito turco obrigado. Aí, vai. Turco, vai. Vamos ver, o que tu em turco, uma palavra assim que eu posso dizer? Que eles falam lá, tipo, takjin, que é uma tipo, porcaria, uma gíria assim que eles... Takjin, turco é porcaria. Ou spasiva, que é em russo, que é obrigado. Essa aí é uma palavra que já é mais comum, agora já sabe, tá. Mas na época que eu ia fazer para esse determinado país, eu tipo estudava, né? Eu vou para a Turquia, porque eu sei que a Turquia vai ser difícil encontrar pessoas que falam inglês. Obviamente, para fazer viagens internacionais, o inglês é o idioma principal, né? Agora, você fazendo comércio exterior, você sai na frente porque automaticamente o teu mundo é entender culturas estrangeiras. Né? Exatamente. Ou seja, o respeito que você tem por um país quando você vai conhecer é diferente do respeito que eu tenho. Exatamente. Né? Você acaba entendendo de uma outra maneira, né, o país. E justamente por isso que eu disse que isso já nasceu comigo desde criança. Eu sempre gostei de conhecer culturas diferentes, sempre. Desde pequeno. Foi assim. E isso me fascinava, ia me fascinando. Eu não nasci com o projeto assim, de querer conhecer todos os países. Foi amadurecendo a partir Tá, e na Europa, anos. vai. Começou por onde e foi até onde? Então, começou o primeiro país depois do Cabo Verde que pertence à África. Quando o navio chegou foi Lisboa, Portugal. Foi a primeira cidade lá da Europa. Eu já conhecia alguns países da Europa, mas não dessa forma que eu queria conhecer. E aí a viagem foi porque eu planejei tudo, né? Teve um planejamento, não foi assim, vou pra carro, Europa. como é que foi? Não, eu usava ônibus, que inclusive Caraca. é muito barato. Trem também, que é barato também, né? Que é barato também. Eu não usei avião, como eu disse, em nenhum momento, mas Nada? também é barato. Nem lá dentro? Nem lá dentro. Tudo foi deslocamento via terrestre. Tudo. Aí foi indo, né? Foi Europa, foi Portugal, Espanha, França, aí fui pro Reino Unido, todos aqueles países. Quer dizer, já faz aqui, já sobe. Foi tudo planejado. Meio que já tudo na lista. Tudo assim. pra isso, tudo pra não perder muito tempo e não perder deslocamento, né? Até eu passei da Europa também, que foi o caso que eu disse pra vocês, né? Que eu conheci Cazaquistão, eu conheci o Irã também nessa viagem, atravessei toda a Turquia, inclusive nessa época, porque foi entre 2015 e 2016. Tava aquele problema com a Síria dos imigrantes. Então eu vi muita coisa nessa época, cenas bastante tristes, coisas assim, inclusive riscos de vida que eu corri nessa época aí, porque eu passei pela Síria também. Qual o lugar mais perigoso? Viagem. Foi a Síria mesmo? Foi a Síria, com certeza foi a Síria. Foi ali, foi aquele momento assim que hoje, recapitulando, voltando atrás, foi o momento assim que... Mas por que na tua ideia, na tua mente, você vai para um lugar de conflito, cara? Eu não consigo entender as pessoas, cara. É que naquele momento que eu tava lá, tipo, era a oportunidade de conhecer a Síria. Ainda hoje eu acho que tá até mais calmo, né? Claro, tirando a pandemia que nós estamos agora enfrentando, mas naquele momento eu tinha a oportunidade de estar lá. Então eu não queria desperdiçar aquele Todo momento. lado, né? Vou ali. Sim, eu tava próximo, muito próximo. E passei também pelo Kurdistão, que não é um país reconhecido pela ONU. É um país que tem bastante conflito, porque ele quer conquistar a independência. E só que não é reconhecido. Ele então, pertence a quem? O Kurdistão, na verdade, o território dele fica uma parte no Irã, fica uma parte na Turquia. Então eles querem se tornar independentes. São os povos curdos que se chama, né? Mas é muito complicado, porque parte do território que eles querem transformar em independente pertence uma parte para a Turquia, outra parte para o Irã. Então eles estão ali rodeados. Tem que brigar com todo mundo. Com todo mundo, tem que brigar com todo mundo. Então é uma coisa assim, é uma utopia. É uma pena, porque assim, eu acho que é um povo bastante culto, receptivo, porque eu pude passar nessa região e foi assim impressionante. Foi nos lugares que eu... Tá, mas por que você decidiu 193? Agora eu tô curioso com o número. É porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem oficialmente 193 membros, né? 193 países membros. Então eu tinha que dar um nome pro meu projeto. Eu decidi dar esse... Não significa que você vai parar com 193. Não significa. É só um número, só para batizar o meu projeto. Até porque eu dei o exemplo para vocês aqui do Kurdistão, né? Que eu visitei. Ele não é um país reconhecido pela ONU. Mas tem outros casos também. Se tu vê, Taiwan.
Taiwan também é mais ou menos parecido com o caso do Kurdistão. Vive uma briga eterna ali. Vive uma briga com a China, Hong Kong também, porque eles querem conquistar a independência, mas acho que com certeza com o poder econômico, político que a China exerce hoje no mundo, vai ser muito difícil deles conseguirem independência. Mas não conta lá como membro da ONU. Então é difícil até pra gente definir a palavra país, né? Como definir o que é um país? Se tu vê pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, eles têm 206 membros. A FIFA, já do futebol, tem 209. É difícil você definir. E até porque, uma curiosidade, se pra gente pensar nas Olimpíadas, por exemplo, o Reino Unido, eles competem sobre uma bandeira. Reino Unido. Já na Copa do Mundo, do futebol, não. Tá certo. A Escócia compete, né? É desmembrado, é verdade. É desmembrado. São coisas que... Tudo isso eu fui aprendendo quando eu fui desenvolver o projeto. Coisas que eu não pensava antes. São curiosidades, assim, que foram ampliando o meu conhecimento. Essa medalha veio de onde? Essa aqui foi de Israel. De Israel? É de Israel. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, o cara com 154 países e territórios também? São 135 países membros da ONU e 19 territórios. Rodrigo Militão, eu já volto aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, é só o tempo de ainda dar um pulo na Europa. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também o Manos Talk Show na Unisul TV e na Rádio Guarujá M960. Unisul TV Tubarão Canal 4, 26 Laguna, 22 da TV a cabo e para Orleans, para a Rádio Guarujá 960 e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu o Manos Talk Show fácil? Não se desespere. YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com ele, que já conheceu 150 e lá vai pedrada países, Rodrigo Militão. Qual o lugar mais perigoso? Síria. O lugar mais incrível? É difícil dizer um Não, mas lugar o mais que te incrível. encanta, na hora que você lembra de um assim... Tem um que sempre vem na memória, cara. Eu diria que foi talvez a Eslovênia. Então, se fosse dizer um assim... Eslovênia, o que tem na Eslovênia? Eu nem sei onde é que é a Eslovênia. A Eslovênia fica na Europa. E, assim, o que me fascinou foi a organização do local, as pessoas, a receptividade das pessoas. O custo de vida não é muito caro, embora esteja na Europa. E as paisagens também fantásticas, muitas montanhas, assim, as águas dos rios límpida. Então foi um lugar que me chamou muito a atenção. É um lugar que eu gostaria de voltar. Tá o lugar mais sujo, destruído, detonado, quebrado. Muito sujo. Olha, eu acho que algumas pessoas talvez não vão concordar, mas eu diria a China. Tem uma parte da China que é fantástica, que é moderna, que tem prédios lindos, arranha-céus fantásticos, mas tem uma parte da China assim, que dói. No interior, normalmente indo mais para cidades do interior, porque eu conheci a China, eu fui 8 vezes para a China, porque eu tinha que viajar muito a trabalho. Eu fui várias vezes a trabalho e uma vez que eu fui para conhecer, eu fiquei 1 mês lá viajando dentro da China. Dentro da China, cara? Dentro da China. Então, assim, eu vi muita coisa. E realmente tem lugares bem complicados na China, na parte do interior. Tá, vai lá. Agora você foi preso na Coreia, quase preso. Como é que foi essa história? Na Coreia do Norte? Não tinha lugar nenhum legal pra ir. Vou pra Coreia do Norte. Vou na Coreia do Norte. Não passei pela Síria, agora vou na Coreia. Na Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte foi um dos países que eu visitei por último agora, que eu fiz Foi entre 2017 e 2018. Quase não voltou também. Quase fiquei preso. Mas assim, aconteceu uma coisa bem curiosa que hoje eu vou te relatar aqui, que eu acho que eu não tinha comentado com ninguém ainda. Porque lá, quando você vai visitar a Coreia do Norte, você fica com um grupo de turistas e os guias, eles ficam com você o tempo todo. Você não pode sair do hotel a hora que quer, você tem que ficar junto com eles, inclusive para viajar dentro das cidades. E aí, quando eles pegaram um daqueles carros bem antigos para sair de Pyongyang, que é a capital, e ir pro interior, em direção ao interior. E eu tive um pequeno problema intestinal dentro da Kombi. Dentro da Kombi? Dentro da Kombi. Então, o carro teve que parar. Eu tive que pedir pra eles pra parar. E aí, eles ficam desconfiados, né? Vai acontecer... Porque muitas vezes acontece de gente ir pra lá e fugir. Pra ficar lá dentro, pra... Pessoas loucas, né? Pra fazer isso, porque com certeza... O cara foge pra ir pra Coreia do Norte. Pra ficar dentro, pra ficar lá, pra ficar investigando, ver o que acontece realmente, fora dos guias, porque...
ali você vê, é uma viagem, é uma visita guiada. Você tá ali vendo o que eles o que eles mostram. querem que você veja. Exatamente. Então ele ficou desconfiado quando aconteceu isso comigo, porque realmente eu tive esse problema intestinal. E eu tive que pedir pra parar. Mas como é que você fala caganeira em coreano? Aí eu tive que falar com os guias, eles falam inglês. Aí eu me Aí você falou inglês. eu falei inglês com o guia, ele falava até relativamente bem, né? Tá. Dava pra se comunicar. E aí eu tive, imagina a situação. Bah, o guia cara. teve que ir junto comigo. Na Core- Ele teve que ir junto comigo, eu não podia me... Tipo assim, eu não podia ir sozinho. Não, Tá, ele mas teve que ir junto. Quando você fala ir, é pro mato? Exatamente, junto. Ficar do lado. Aconteceu isso. Do lado, cara? Do Ficou lado, te olhando? ele ficou do lado, ele virou as costas, mas ficou do meu lado. Porque senão eu poderia fugir. Sim, imagina a situação. Imagina tu fugindo então. todo cagado. Né? Não, imagina, porque- justo comigo foi acontecer isso, Porque né? a comida, cara, muito Não, forte. porque assim, ó, como é um lugar isolado, né? Eu depois li sobre isso depois que eu saí da Coreia do Norte. Tem muitas bactérias que nós não temos contatos. Então, foi uma coisa que eu deveria ter planejado melhor. Porque todos os outros turistas ali eram europeus, ou eles tinham medicamentos, inclusive até um dos turistas lá depois me deu um medicamento, porque é uma coisa que relativamente acontece fácil, porque eles têm lá bactérias que nós não tivemos contato ainda. Com certeza eu tive contato com É que alguma nem bactéria. as bactérias podem sair de lá, né? Nem as bactérias podem sair de lá. Aí aconteceu isso, Mas é fácil entrar lá ou não? Não, é difícil, porque assim, ó, para nós brasileiros, eu vou dizer para nossa visão de brasileiro, naquele momento, para entrar, você precisa passar obrigatoriamente pela China. Ou seja, você tem que tirar um visto chinês, você tem que fazer uma entrevista prévia antes com uma agência de turismo, lá em Pequim, é eles que selecionam para você entrar. Não é, eu quero ir para a Coreia do Norte agora e pronto. Não. Existe um planejamento do que tem que ser feito, né, para conseguir entrar. Tem algum rito de entrada lá? Tem alguma orientação? Pode, não pode? Como é Tem, que é? eles fazem reuniões antes, por isso que eu fiquei... Foi nessa viagem que eu fui pra China, na última que eu fui, aí você fica lá mais ou menos... eu fiquei mais de um mês lá na China. E aí eu consegui já tinha planejado aqui no Brasil, mas lá você tem que ter reuniões, coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Eles deixam ciente, se você fizer alguma coisa que vai contra o regime norte-coreano, você pode ficar preso lá. Por exemplo? Por exemplo, tirar fotos de lugar que não pode tirar. Ou de militares norte-coreanos. Pode? Não pode. Não pode fazer isso. Você pode tirar foto de alguns locais que eles autorizam. Mas tem coisas que você não pode. Ou, por exemplo, uma das estátuas lá dos pais da pátria, que eles chamam, né? Se você fizer algum gesto obsceno que eles entendam que aquilo ali foi pra insultar os líderes. Pronto, já vai ser preso. Aí a coisa fica séria. Tá, mas você mostrou uma camisa lá do Grêmio, quase foi preso também? Teve esse caso também aí do Era Grêmio, pra ser é verdade. preso mesmo também, né, cara? Fica carregando a camisa do Grêmio por aí, pô. Então teve o caso da camisa do Grêmio que inclusive até saía até na página do Grêmio mesmo, na página oficial do Grêmio. Foi brasileiro que é preso na Coreia. aconteceu que tinha um oficial, inclusive esse mesmo oficial, ele passou depois em canais como National Geographic, programas que passaram sobre a Coreia do Norte. E aí ele tava do meu lado, tinha um turista europeu lá, eu pedi pra ele, tira foto que eu vou ali e vou mostrar a camisa do Grêmio. E aí quando ele tava... Tá, tu mostrou pra quem a camisa? Pro oficial? Eu mostrei pro oficial e do lado dele, e pedi pra pessoa tirar foto. E ele não sabia? Combinado. Ele não, eu acredito que ele nunca tinha visto a camisa do Grêmio. No primeiro momento, foi tranquilo. Não aconteceu, tipo assim, foi de boa. Tirei a foto, mas depois veio pessoas me conversar comigo. O que era aquilo ali? Interrogar, dizer, que camisa é essa? Porque poderia ser um movimento político, eles não... Sim, uma ofensa. É uma ofensa ou alguma coisa que vá contra a Coreia do Norte, né? Porque eles são isolados, eles não têm conhecimento de muita coisa. Eu acredito que camisa de time de futebol... Talvez até do mundo eu tenha sido o primeiro que tenha feito isso com uma pessoa assim. Mas você com uma falou, hierarquia. olha na internet. Você falou, não tem internet. Não, depois eu tive que explicar pro guia, porque eles vieram no hotel, pediram pra pegar a foto, pra apagar, eu tive que esconder a foto. Eles apagaram a foto. Eles apagaram a foto, mas eu guardei num microchip e coloquei dentro do tênis. Para não correr risco, né? Porque na saída depois poderia... Cara, você imagina se eles te pegam com microchip no tênis? Eu teria algum problema. Tu é um agente secreto numa hora daquela ali. Eu teria cara, problemas. Eu teria problemas, porque assim, já aconteceu de vários turistas que fizeram esse tour ter problema lá. Tipo, de não se ter mais notícias. É que pra nós... não se tem mais notícias do turista? Ele some Sim, mesmo? some. Já aconteceu de um americano, que foi um caso que ficou bem divulgado nos Estados Unidos, que eles divulgaram que ele teve problema de saúde. E daí ele foi internado, mas não, com certeza não foi isso, né? Foi outra coisa mais... E você séria. foi pra lá?
Eu fui pra lá, conheci. Foi um dos lugares mais exóticos que eu fui. Você não quer visitar um vulcão em erupção também, umas coisas doidas assim, não? Mas eu visitei, inclusive visitei isso. Um vulcão ativo. Teve um que eu já passei pelo Etna. Etna e conheci o Vesúvio, que claro que não tá mais ativo, mas o Etna tá ativo na Itália. Tá lá, qualquer momento mas o mais perto aqui de nós, a Bolívia. Na Bolívia eu tem fotos e vídeos que eu tirei que ele emite ele solta um gás que é extremamente tóxico. Se você respira aquele gás, você pode morrer. Você foi lá também? Fui lá também. Nesse eu conheci também. Lugar tranquilo você não quer? Teve lugares tranquilos, mas é legal, é mais emocionante, né? Lugar mais caro que você já foi? Caro, de grana. Nosso dinheiro não vale. Acho que é Liechtenstein, na Europa também, que é um país minúsculo, assim, muito caro. Custou, tipo, Mônaco também é um lugar extremamente caro, mas acho que Liechtenstein ganha. Foi assim, tipo, uma garrafa d'água custou para mais de R$15. Uma coisa assim, parece. Na época que eu converti, né? Hoje deve estar custando mais ainda, porque a nossa moeda desvalorizou bastante de lá pra cá, da época que eu estive. Mas acho que Liechtenstein é um dos lugares mais caros. Todo lugar aceita real ou não? Pra trocar? Aqui os países vizinhos, tipo Argentina, Peru, esses países próximos, Uruguai é tranquilo, mas assim, tirando... Eu gosto do Paraguai, porque qualquer moeda que você tem no bolso eles trocam. É tranquilo, o Paraguai é aceito. Até o real acho que é bem mais vindo. O que você tem no bolso, qualquer moeda você tem, qualquer país. Traz aí, eles já fazem o câmbio na hora, já troca. Já te dão uma pilha de Guarani assim, já sai com 1 milhão de Guarani. Mas eu acho que tirando esses países é difícil os outros aceitar. Você vai ter que fazer uma conversão para dólar. Tem algum que você não volta? Um que eu não volte hoje, algum país assim... A Coreia, você não vai voltar, né? Eu não pretendo voltar mais. Eu diria a Coreia do Norte, mas tem outros assim, talvez Síria na situação que tava. Talvez quando essa situação voltar ao normal, talvez eu gostaria de conhecer a Síria de uma outra perspectiva, porque é um lugar bastante rico em termos culturais, né? Tem muita coisa lá que eu não pude ver que eu gostaria... Já foi roubado alguma vez, Rodrigo? Muitas vezes. Já fui na Ucrânia. Eu achei que ia falar não. Não, já fui várias vezes na Ucrânia. Não, é realmente roubar porque... mesmo? Que roubar carteira, tudo? Roubar dinheiro. Na Ucrânia aconteceu assim que eu estive em Kiev e a Ucrânia ainda está passando por uma situação muito difícil. E eu deixei euros, porque você tem que ter cartão, eu uso cartão, também tem que ter moeda física nesses lugares. Eu tinha uma quantidade X de euros. E normalmente eu fico em hostel, né? Hostel é um local que você fica, que tem um custo mais acessível, mas você divide com outras pessoas. E aí você não sabe quem tá do teu lado. Não sabe quem tá junto no quarto. Mas nesse caso específico eu tava sozinho no quarto. Era um quarto que tinha 4 camas, mas eu estava sozinho. Poucos turistas iam pra Ucrânia. E quem me roubou lá foi a própria funcionária do hostel. Foi ela. Mas aí eu tive uma tacada genial. Eu vou dizer que foi genial porque se eu contar você vai entender. Eu disse pra funcionária, quando eu tava já em outro país, eu fui dar conta que eu tava sem o dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu disse pra ela que eu filmei. Eu tive que jogar no escuro, né? Eu disse, olha, eu filmei, tem as imagens que foi você que pegou o dinheiro. E ela confessou que foi ela. Ela disse, pelo amor de Deus, eu precisava do dinheiro, porque assim, não sei o quê. Eu tive que voltar. Eu tava em Moldova, que é outro país vizinho. Mas era uma grana boa. Era um valor bem alto, Era o valor que eu tava gastando pra fazer... a viagem toda. E aí eu tive que retornar de Moldova, passar por toda a imigração, voltar lá pra Ucrânia, pra ela levar o dinheiro correndo algum risco. Eu tava sozinho. Aí eu marquei num hotel, que era um lugar mais seguro, né, pra mim. E ela foi lá e devolveu. Devolveu todo o valor. Todo o valor? Todo o valor. Mas foi assim, algo que poderia ter custado a viagem pra mim, porque era um valor alto. Olha, eu posso até dizer, era mais ou menos perto de 3 mil euros que eu tinha. Caraca, velho. Era bastante. Hoje naquela época a nossa moeda estava mais forte, mas ainda assim era o valor que eu estava gastando para viagem, né? Que depois daquilo ali eu ainda ia passar pela Síria, ia passar pela Rússia, ia passar por outros países. Tinha ainda uma volta. Já trabalhou em algum lugar desse ou não? Eu já trabalhei num navio de cruzeiro. Foi no navio do cruzeiro, no navio você de cruzeiro. Mas nessas viagens que eu fiz, não, porque assim, pode criar um problema. Se você trabalha, você pode ser expulso do país. Então, a não ser que você trabalhe à distância, que é o meu caso como assessoria. Você presta, aí tranquilo. Mas você não pode prestar um serviço dentro do país, que você pode ser expulso, né? Inclusive na Europa, você pode criar problemas para não retornar durante 5 anos. Quando a pandemia acabar, vai para onde? Então, eu pretendo fazer a Oceania. Aqueles países que poucas pessoas conhecem lá, tipo... Fiji até que é conhecido, mas tem outros. Ilhas Marshall, Tonga... E esses países, assim, que são pouco visitados. Não tem filme ainda, né? Tem que fazer uns filmes maiores. Tem que fazer mais filmes, daí o pessoal já... Isso, exatamente. Bruxo, como é que é o nome do Instagram?
É 193 países. Numeral, né? 193 numeral países. 193, 193 países. E o meu Facebook, que é Rodrigo Militão. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Faz tempo que você está na minha lista. Faz tempo, cara. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, corajosos ou não para conhecer o mundo, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.